Você já assistiu aquele anime que estava no seu stream sem esperar nada e quando menos percebeu já estava chorando e se identificando com uma cena ou com um personagem que foi muito impactante? Pois é, eu também, e é por isso que hoje eu trago para você uma lista de 8 personagens que você deveria conhecer. Não só pela força ou pelo anime que é muito bem falado, mas por uma lição que cada um desses personagens traz junto com sua história, que pode te motivar um pouco ou até mesmo mudar o jeito como você vê as coisas ao redor. Hoje não vou falar só de poder nem de lutas. Hoje vou falar de personagens que representam ideias, dores e evolução. Personagens que mudaram suas histórias e muitas vezes mudaram quem assistiu. E se você gosta de anime de verdade, ou até para quem não gosta e não é muito chegado, mas quer ver algo incrível, esse vídeo é para você. Miyamoto Musashi Vagabond. Miyamoto Musashi começa não como um sábio, ele começa como um jovem arrogante, violento e perdido. O sonho dele é simples: ser invencível sob o sol. No início de Vagabond, Musashi acredita que a força é derrotar todos os outros. Cada luta é uma afirmação de ego, cada vitória um vazio maior. Mas a grandeza de Musashi nasce quando ele começa a perder. Ele observa a natureza, quando ele aprende com o silêncio. Musashi entende que derrotar os inimigos não significa vencer a si mesmo. Essa jornada interna transforma completamente o personagem. Se você focar demais em uma única folha, não poderá ver a floresta toda. Musashi não ensina como lutar melhor, ele ensina a viver melhor. Musashi também aprende que a solidão não é força. No começo, ele acredita que caminhar sozinho é sinal de superioridade, mas com o tempo, entende que todo guerreiro carrega cicatrizes invisíveis. Ele passa a observar os outros espadachins não como inimigos, mas como reflexos de caminhos diferentes. Cada duelo vira uma lição. Ele tira aprendizado com cada pessoa que passa em sua vida, que observa como ele lida consigo mesmo. Não é uma afirmação de ego. Musashi descobre que o verdadeiro inimigo nunca esteve à sua frente, mas dentro dele mesmo. E essa percepção transforma completamente a visão de mundo. No fim, Musashi não busca ser invencível, ele busca ser completo. Ele pergunta ao renomado mestre chamado Yagyu o que é ser invencível, e ele simplesmente diz a Musashi que ser invencível é apenas uma palavra e nada além disso. Isso faz com que ele reflita sobre o caminho que ele decidiu seguir. Se o caminho da espada era realmente o que ele procurava. Ele seguiu o caminho da espada, o caminho da morte, mas se encontrou no caminho da alma. Thorfinn, vilã de saga. O Thorfinn começa sua história movido por ódio, ódio puro. Ainda quando pequeno, viu seu pai sendo morto covardemente por Askeladd, e desde então ele segue o Askeladd desafiando ele para um duelo para vingar o seu pai, em troca de matar inúmeras pessoas que Askeladd mandava. Ele vive apenas para se vingar. Tudo nele é raiva, violência e obsessão. Mas Vinland Saga não glorifica isso, mas pelo contrário, a história destrói esse Thorfinn para construir outro. Ao perder tudo e não conseguir sua vingança, ele perde o sentido e é levado como escravo até uma fazenda. E lá ele conhece um homem que muda sua expectativa de vida e sua perspectiva do mundo. Thorfinn percebe que viver para matar não é viver. O momento em que ele lembra do ensinamento de seu pai Thors. Seu pai o pegou com uma adaga e pergunta para Thorfinn: Quem você vai matar com essa adaga, meu filho? E ele responde: Os inimigos. E Thors diz ao pequeno Thorfinn: Você não tem inimigos. Ninguém tem nenhum inimigo. Thorfinn representa a redenção. E redenção é algo raro em histórias de guerra. A dor de Thorfinn não desaparece quando ele abandona o ódio. Ela permanece. Mas agora, ela não controla mais suas ações. Ele aprende a fugir da violência. Não é covardia, é maturidade. Thorfinn passa a carregar o peso das vidas que tirou, não para se punir, mas para nunca repetir os mesmos erros. A verdadeira força de Thorfinn nasce do silêncio, na decisão de quebrar o ciclo. Ele prova que paz também exige coragem. Em um mundo de vikings, que todos lutam para ser reconhecidos como grandes guerreiros ou morrer em batalha e ser reconhecidos em Valhalla, ir para um caminho totalmente inverso e renegar o ódio e a violência é algo magnífico. Barba Branca, One Piece. Edward Newgate, o Barba Branca nunca quis ser o rei dos piratas. Ele queria algo maior. Um pirata que não quer prata ou ouro. Um pirata que disse desde garoto que se tivesse uma família, esse sim seria seu maior tesouro. O Barba Branca não governava pelo medo, ele liderava pelo exemplo. Seus tripulantes não eram subordinados, eram filhos. Ele os acolhia todos que entravam em sua tripulação como filhos, cuidava de todos e todos o respeitavam como pai. Mesmo diante da morte, ele nunca caiu nenhum momento.
Porque um pai protege seus filhos até o último segundo. O Barba Branca invadiu a base da Marinha, iniciou uma guerra para salvar seu filho da morte certa, e no final ele morre pelas mãos de um homem que ele mesmo acolheu e cuidou. E mesmo assim, em suas costas, a marca de seu bando nunca teve sequer um arranhão. Barba Branca mostra que liderança não é mandar, é carregar o peso pelos outros. O Barba Branca entendia algo que poucos piratas entendiam. O mar não é conquistado sozinho. Cada ordem que ele dava vinha acompanhado de confiança. Cada decisão carregava o peso da responsabilidade. Ele nunca buscou uma glória individual, porque ele sabia que reinos construídos no ego desmoronam. Sua presença inspirava até os inimigos. Seu nome era sinônimo de respeito absoluto. Barba Branca mostrou que o verdadeiro legado não é um tesouro, mas as pessoas que você protege no caminho. Guts Berserk. O Guts, ele já nasceu no inferno. Ele nunca saiu dele. Desde o nascimento, tudo conspirou contra a sua existência. Perdas, traições, dor, violência. E mesmo assim, o Guts continua caminhando. Ele não luta por justiça, ele não luta por esperança. Ele luta porque parar seria morrer. Guts é brutal, quebrado e humano demais. E talvez seja por isso que ele seja tão marcante. Ele representa a resistência, mesmo quando o mundo já acabou. O Guts não escolheu ser forte, ele foi forçado. Cada batalha deixa marcas que não cicatrizam. Cada vitória cobra um preço. Mesmo assim, continua avançando. Não porque acredita em finais felizes, mas porque se recusa a ser quebrado completamente. Ele luta contra monstros, mas principalmente contra o ódio que ameaça consumi-lo. Guts representa a luta diária de continuar existindo quando tudo ao seu redor tenta te destruir. Satoru Gojo Jujutsu Kaisen. O Gojo é o personagem mais forte de sua obra, mas isso é o menos interessante sobre o Gojo. Sua personalidade, alegre e carismática, é apenas um disfarce para uma alma incompreendida. O Gojo nasceu com o poder do ilimitado e dos seis olhos, os dois maiores poderes de seu clã. O verdadeiro conflito de Gojo é existir em um mundo fraco demais para ele. Ele sabe que força sozinho não muda o sistema, e é por isso que ele forma aluno e desafia a hierarquia do mundo atual. O Gojo não quer ser apenas o mais forte, porque ele já é. Ele quer mudar o futuro. Gojo representa o conflito entre o poder e a responsabilidade. O Gojo sabe que é visto como uma arma, e isso o incomoda mais do que ele demonstra. A expansão de domínio, o ápice do poder de Jutsu, é o espelho da alma. E sabe como se chama a expansão de Satoru Gojo? Vazio imensurável. Isso mostra como é a alma de Satoru Gojo e como ele se sente dentro desse mundo. Por trás do humor e da confiança, existe alguém que entende o peso de ser insubstituível e sabe que, se não mudar, continuará produzindo tragédias. Gojo não quer discípulos fortes, ele quer pessoas livres. Seu maior sonho não é vencer os inimigos, mas criar um mundo onde ele não seja mais necessário. A solidão do mais forte, o paradigma de Gojo é exatamente o reflexo de uma personalidade radiante, mas com traumas muito profundos. Obito Uchiha Naruto. O Obito não nasceu como um vilão. Ele nasceu comum, sem talento excepcional, sem destaque, vivendo à sombra de seus gênios. Tudo o que Obito queria era ser reconhecido, ser visto como alguém importante. Ele acreditava na amizade, acreditava nos sonhos, acreditava que o mundo podia ser melhor, até nas pequenas ações, até o dia que tudo foi tirado dele. Preso sobre os escombros, Obito é salvo fisicamente, mas morre emocionalmente ao ver a Rin morrer diante de seus olhos pelas mãos de seu melhor amigo Kakashi. Nesse momento, algo se quebra para sempre. O mundo que ele acreditava ser justo se revela cruel, injusto e indiferente. E Obito toma uma decisão. Se o mundo está quebrado, então ele precisa ser refeito. Obito não busca poder por vaidade, ele busca controle para acabar com a dor, para que ninguém mais sofra o que ele sofreu. O simples desejo egoísta de manter a paz causa guerras, e assim nasce o ódio para proteger o amor. Nesse mundo, onde quer que exista luz, também haverá trevas. Essa é a ideologia que Obito herdou de Madara, mesmo que para isso se torne algo que mais odiava. Ele se transforma no maior manipulador da história ninja, move guerras, cria tragédias e destrói destinos. Tudo em nome de uma falsa paz. Seu plano, junto com o de Madara, era colocar o mundo sob um genjutsu infinito, o Tsukuyomi infinito. Assim, todos no mundo poderiam sonhar eternamente.
com cada um sendo o protagonista de sua própria história, pois Obito acreditava que se existisse um vencedor, também haveria um perdedor, e ele queria criar uma realidade onde isso não aconteça. Obito representou o perigo de uma dor não curada. Ele mostra como boas intenções misturadas com desespero podem gerar monstros. Diferente de muitos vilões, o Obito sabe que está errado. Ele sabe de tudo que aconteceu com a Rin e com o Kakashi, mas continua, porque voltar atrás significa encarar a própria culpa. E no fim, Obito entende tarde demais que tentar fugir da dor só espalha para os outros. Sua história não é sobre ódio, é sobre perda. É sobre como uma única escolha feita no momento errado pode mudar o destino de tudo. Obito Uchiha não é um vilão comum. Ele é a prova de que qualquer pessoa pode se perder se não tiver alguém para estender a mão no momento certo. Eren Yeager Shigeki no Kyojin. O Eren começa como uma vítima, um garoto que quer liberdade. Mas com o tempo, ele se torna algo diferente, algo assustador. Eren descobre que toda liberdade tem um preço e decide pagar por esse preço sozinho. Ele não é herói, não é vilão. Ele é consequência. Diferente dos personagens já falados aqui, o Eren não é um mocinho. Ele mostra que em um mundo de preconceito, crueldade, injustiça e opressão, ele não se calaria. Ele entende que não pode salvar esse mundo egoísta. Ele decide criar um mundo em que seus amigos possam viver e ser lembrados como heróis. E para fazer isso, ele precisava abrir mão de si mesmo e do próprio futuro. O Eren representa o lado mais cruel das escolhas humanas. Ele acredita que está fazendo o necessário, e é isso o que o torna mais trágico ainda. Ele aceita ser odiado para que os outros possam viver em paz. Cada passo que ele dá o afasta da humanidade, mas o aproxima de seu objetivo. O Eren não ignora as consequências, ele as aceita. Com suas atitudes, ele consegue tempo para que seus amigos possam ser felizes e sem ter que viver como pássaros em uma gaiola. Sua história não pergunta quem está certo, ele pergunta até onde vai a liberdade. Nikola Tesla Shumatsu no Valkyrie. Nikola Tesla não luta por ódio, ele luta por curiosidade. Enquanto deuses lutam por orgulho, Tesla luta pelo futuro. Ele luta para mostrar como a humanidade pode sempre melhorar. Entendemos o passado, evoluímos o presente para alcançarmos um futuro. Essa frase demonstra quem é Nikola Tesla. Ele enfrenta o impossível sorrindo, usando ciência, criatividade e esperança. Tesla representa a ideia de que evolução também é poder e que o maior inimigo da humanidade é parar de avançar. Tesla entra no Ragnarok sem ódio no coração. Isso o torna diferente de todos os outros. Ele observa, analisa e se adapta. Ele não teve medo nenhum de contar a Beelzebub sobre suas técnicas e sabe por quê? De acordo com este homem, espalhar informação é o que faz a humanidade evoluir e avançar. Quando criança, Tesla perdeu seu irmão por um acidente, mas ele não se entristeceu. Em vez disso, honrou o legado do seu irmão, estudando e se dedicando à ciência, porque, de acordo com ele, enquanto a ciência existir, o seu irmão continuaria vivo dentro dele. Cada golpe é aprendizado. Mesmo diante da derrota, ele nunca perde o sorriso. Mesmo perdendo sua luta, ele foi o símbolo de esperança para a humanidade. Humanidade, hoje evoluímos mais uma vez. Humanidade, não abaixe a cabeça. Humanidade, continue avançando. Essas foram as últimas palavras de Nikola Tesla antes de morrer. Tesla entende que o progresso nasce do risco e que falhar também faz parte da evolução. Ele não luta para vencer um deus, ele luta para provar que a humanidade pode sempre ir além. Todos esses personagens são diferentes, vivem em mundos diferentes e enfrentam dores diferentes, mas todos têm algo em comum: eles mudam, erram, sofrem e escolhem. E talvez seja por isso que personagens de anime marcam tanto a gente, porque no fundo eles refletem nossas próprias batalhas. Esses foram os 8 personagens de anime que você precisa conhecer de verdade. E agora eu quero saber, qual desses personagens mais te marcou? E quem você colocaria numa parte 2? Se inscreva no canal, deixa o like e comenta aí embaixo, porque no fim das contas, um personagem marcante nunca é esquecido.